E aí pessoal, beleza? Tô fazendo esse vídeo aqui para contar um pouco para quem tá começando aí, tá em dúvida na escolha da profissão aí, pessoal mais jovem ou até mesmo pessoal que já tá na área há algum tempo, né? E quer dar um upgrade aí na carreira, né? Então eu vou comentar com vocês aí um pouquinho sobre a carreira do engenheiro mecânico, tá? Eu sou engenheiro mecânico da turma de 2016, né? Então eu ingressei na faculdade em 2012. Não tenho tanto tempo assim de formado, né? São 10 anos aí, mas perto aí de colegas mais antigos aí a gente tem muito ainda para aprender, né? E isso aqui é meu gato. E assim, gente, para quem está pensando hoje em começar na carreira, é importante a gente colocar algumas verdades, né? Algumas coisas aí que vocês vão encontrar na vida de vocês, na vida profissional de vocês. Eu sou do estado de São Paulo, tá? Aqui a engenharia mecânica, na minha cidade principalmente, ela reina muito no setor sucroalcooleiro e automotivo, tá? E metalurgia, né, no geral. Então, assim, vamos lá. Meu conselho, assim, cara, você gosta de física aplicada, você gosta de, como a gente falou, de carro, de moto, de máquina, avião, turbina, legal, você está na área certa. Eu era muito ruim na época da escola, na época assim de colégio, em matemática, geometria, até mesmo física, essas coisas aí, eu era horrível, eu ficava de recuperação direto, né? Então assim, eu nunca imaginei que eu fosse ser engenheiro, nunca imaginei, eu achei que eu fosse para alguma área até de humanas, né? Eu sempre gostei muito de escrever, sempre gostei muito de ler e tal, né? E eu achei daí que eu fosse para alguma área de humanas e eu fui para exatas, né? E caí de paraquedas, assim, na engenharia mecânica, foi até seguindo o conselho de um grande amigo meu, que daí eu acabei indo para engenharia mecânica. E eu fui muito feliz, porque, assim, eu não gostava tanto dessas disciplinas aí, como eu falei para vocês, mas eu gostava muito dessas coisas aí que eu comentei, né? Então eu sempre gostei muito de carro, de moto de alto desempenho, né? E eu fui descobrir, né, com o tempo, que a mecânica ela era muito maior do que tudo isso, né? Que na mecânica eu ia estudar som, eu ia estudar um pouco de elétrica, um pouco de eletrônica. Eu ia basicamente entender como tudo funciona, desde a roda até o foguete da SpaceX que pousou de ré, né? Como o pessoal brinca aí na internet. Então, assim, ó, o que é importante vocês saberem é que você vai ter que nichar depois, através de uma pós-graduação, de uma especialização, de um mestrado, na área que vocês quiserem mesmo focar. O curso, ele abrange muita coisa. Eu costumo dizer que, assim como o médico, ele se torna um clínico geral e depois ele vai para uma especialização, né? O dentista também, o advogado, né? O engenheiro mecânico é a mesma coisa, não é diferente. Por quê? Você tem N lugares para trabalhar e N áreas que você pode desempenhar o seu papel como engenheiro. Como eu falei para vocês, mecânica vai para metalurgia, vai para automotiva, aeroespacial, naval, industrial, gases, né, pneumática, hidráulica, estruturas metálicas, vai para uma penca de coisas, você vai para a área de consultoria, você vai para a área de projetos, você vai para siderurgia, enfim, tem área pra caramba assim para vocês trabalharem, né? Uma coisa também legal de falar é o seguinte, a carreira como profissional autônomo, ela é muito difícil. Ela é muito difícil, ela é mais difícil do que a do engenheiro civil. O engenheiro civil, ele faz projeto, pega a obra, ele toca a obra. Eu sei porque meu pai tá na construção civil aí há 40 anos já, né? Então eu vi muito disso daí também. Mas o mecânico é mais comum você acabar trabalhando para alguém, né? Hoje eu sou autônomo, mas eu trabalhei em vários lugares. Eu fui gerente de produto de uma multinacional que eu parei um pouquinho aqui, eu fiquei meio quieto porque eu tava pensando se pode falar, não, acho que é melhor não falar nome, né?
mas eu fui gerente de produto de uma multinacional alemã. É uma época muito legal da minha vida. Trabalhei numa automotiva coreana, né? Vocês devem já saber, né? Trabalhei numa automotiva alemã também, de caminhões e ônibus. Tô dando as dicas aí, né? Mas enfim. E hoje eu sou autônomo, eu sou perito em engenharia automotiva, né? Também tenho uma empresa, né? Isso é perito pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Eu também tenho uma empresa de engenharia mecânica, de consultoria. Mas é assim, no geral, a galera acaba ficando mais aí trabalhando em empresas, né, desses ramos aí que eu lhes falei, né? Porque a vida do engenheiro mecânico, ela geralmente ela começa, não que eu concorde, tá? Mas ela começa ali como analista, né? E você vai crescendo como analista, né? Vai para a carreira de especialista e depois de engenheiro e tal. Dificilmente você vai começar já como engenheiro. Por que isso? Eu não sei se eu dando a minha opinião eu tô ferindo algum direito, mas eu acho que sem falar o nome não tem problema. Mas o conselho que rege a nossa profissão, né, que vocês sabem o nome desse conselho, ele não fiscaliza esse tipo de atividade. Que tipo de atividade? Vamos lá. A empresa ela exige que você tenha curso superior em engenharia mecânica e ela te contrata como analista. Analista de produção, analista de engenharia, analista de mecânica, analista de pneumática, analista de hidráulica, analista de qualquer coisa, analista. Aí ela vai te pagar ali uma média ali de 3, 4 conto, quiçá isso. Você acabou de formar, você pega, porque você também quer ganhar experiência, né? Você quer aprender a trabalhar. Não vejo com maus olhos, não vejo com maus olhos, mas se é para ensinar a profissão depois do cara se formar, por que tem estágio obrigatório, né? Curioso. E daí você fica muito tempo naquilo, sabe? E é difícil, porque você tem conhecimento, você tem uma bagagem. Então, por que que você se torna engenheiro? Então, por que que não tem uma prova de classe, ou uma prova de título, uma prova que avalie se você realmente pode exercer a engenharia logo depois de formado? Então, porra, né? Não chama o cara de engenheiro, né? Mas tudo bem, assim, é ruim, mas é bom para aprender. O problema é que vaga de engenharia, isso daí é unânime entre os meus colegas, como eu falei para vocês aí, 10 anos de formado aí, a gente já viu de tudo, né? Não é, como eu falei, não é tanto quanto outros irmãos aí, 15, 20, 30 anos aposentados já na engenharia mecânica, que viram demais, né? Mas a gente já viu muita coisa e vaga de engenheiro mecânico, engenheiro mecânico júnior. Tô nem falando de pleno, de sênior, que isso daí, pelo amor de Deus. Mas a vaga de engenheiro mecânico júnior, ela é uma mosca branca de olho azul, entendeu? Você não vai achar difícil, extremamente difícil de achar. Eu tenho um colega aí, um colega muito querido, que foi esse daí que me indicou até para fazer engenharia mecânica na época que eu falei para vocês que eu tava meio perdido, não sabia o que fazia. Que ele foi um dos únicos assim que conseguiu ser engenheiro mesmo, registrado como engenheiro. Por quê? Porque o piso da nossa categoria, ele é um piso relativamente alto, né? Então, para o cara ele pagar ali 6, 7, 8 salários mínimos, é muito difícil, né? É como eu falei para vocês, a galera vai arrancar até as tripas de vocês, né? Mas vale a pena. Vale a pena porque também é aprendizado. Então é isso, eu acho que o foco do vídeo é esse, acho que eu quero mostrar para vocês aí mais sobre o que é a carreira, né? O quão difícil é você realmente ser engenheiro mecânico na CLT, ser registrado como engenheiro mecânico. Às vezes você vai ser registrado como analista, como especialista, com outros títulos. Como eu sempre brinco, eu não ligaria nem de ser registrado como o gato da casa, desde que eu ganhasse o salário de engenheiro mecânico, né? Não importa isso daí. O que importa é o salário como eu falei para vocês, às vezes você vai exercer uma atividade de engenheiro mecânico, vai ser registrado como analista e vai receber ali 3, 4 mil reais. Duro. Entendeu? Uma dica que eu dou não falo sobre esse assunto, não toca nesse assunto, nem é o foco assim da minha ideia de fazer vídeo, mas assim, se um dia você precisar de um respaldo trabalhista, eu trabalhei eu era registrado como analista, mas eu exercia o trabalho de engenheiro.
a justiça ela vai pedir que você esteja regular diante do conselho. O que eu também acho um absurdo, porque é uma carteirinha e uma anuidade que provam que você é engenheiro. E o seu título, o seu diploma, né, eles não valem de nada. Então, não vou ter minha opinião sobre isso, já tenho uma opinião formada muito forte sobre a questão do conselho. Mas estejam em dia desde o começo. A primeira anuidade, se eu não me engano, é 50% do valor cheio. O valor total é 600, quase 700 reais, alguma coisa assim, é caro, é bem caro. Para pessoa física, se você for pessoa jurídica, você ainda tem algumas regrinhas ali que você consegue isenção, mas se você não conseguir, esse valor aí, né, vezes dois, né, porque é o seu pessoa física, o seu pessoa jurídica. E é isso, gente. Para a questão de concurso, eu acho muito legal também, muito legal. Você consegue atingir aí alguns concursos bem bacanas aí, principalmente esses daí de perito federal, de auditor, de um monte de coisa aí, que também com outros, alguns desses daí, qualquer área de curso superior você consegue dar aula em faculdade. Você vai precisar de mestrado, você vai precisar de doutorado, o que é bem embaçado assim na área da engenharia mecânica. Se você não tiver disponibilidade, é meio difícil você conseguir fazer, conciliar trabalho com mestrado e doutorado, principalmente se você não quiser ir para a área acadêmica. Você fala assim, vou fazer um mestrado aí para ficar na área da indústria. Eu não sei se vale tanto a pena. Eu tenho MBA, eu tenho uma especialização e agora eu tô fazendo mais uma especialização, né? Então, eu tenho o MBA meu é em gestão de processos, aí eu tenho uma especialização em engenharia automotiva pela Bosch, e agora eu estou fazendo engenharia de segurança do trabalho, que eu quero agregar isso daí na minha empresa, né? Eu quero laudar esse tipo de área, né? De trabalho, né? Então eu quero também trazer isso para minha empresa. Quem tiver curiosidade, minha empresa chama Perícias Piracicaba. É esse jeito mesmo aí, né? Não muito criativo, né? E eu faço toda essa parte de acidentes de trânsito, laudo de máquina, laudo de veículo, parte de NR12, NR13. Faço muita coisa legal aí. Se vocês quiserem conhecer meu trabalho aí, também fala muito sobre o que você vai enfrentar aí, vai encontrar em disponibilidade, não indisponibilidade, em disponibilidade sobre engenharia mecânica, né? Eu acho, pessoal, então assim, por fim, faria de novo? Faria. Talvez fizesse uma ou outra coisa diferente, mas sendo muito franco, eu não acredito nisso, então faria do mesmo jeito. Dá pra viver bem? Dá pra viver bem. É difícil? É difícil. Curso é difícil? É difícil. As especializações são difíceis? São difíceis. Claro que tudo depende da faculdade que você escolher, né? Da universidade que você escolher. Você tem que pegar um curso sério para fazer. Tem curso que é meia boca. É lógico que quem faz o aluno é a faculdade. Conheci muito cara que saiu de universidade, nossa, fenomenal assim, e o cara era um pangaré, né? E então assim, vai muito de você, do quanto você se dedica. Como eu falei no começo do vídeo, para quem tá querendo dar um up na carreira, já trabalha na área, às vezes é operador de máquina, é líder de chão de fábrica, enfim, assistente de engenharia, vale a pena, você já tá na área, você já vai ter bastante conhecimento, você vai ver muita coisa legal. Realmente a profissão de engenharia, ela é muito diferente. Eu fiz Senai, quando eu era bem novinho, bem jovem, assim, 15, 14 anos, eu fiz Senai de mecânico de usinagem, fiz 2 anos de Senai. Eu tenho vários outros cursos na área da engenharia, mas a faculdade em si é diferente. O que você vai compreender, se você absorver mesmo aquele conhecimento, o que você vai compreender, vai abrir assim, vai expandir muito a sua mente. Você vai começar a entender muito como as coisas funcionam, como elas se estruturam, como elas tem o start ali do negócio ali, como elas avançam, como elas progridem. Você nunca mais vai olhar um negócio, é que nem eu brinco, né? Às vezes, quando você segurar uma coisa no alto, você já vai começar a enxergar, porra, a energia potencial, pô, não sei o que, quando ela cai, você fala, pô, a cinética, pô, a energia gravitacional. Então assim, você já vai começar a enxergar tudo de uma forma mais detalhada. Você vai conseguir ver funcionamento em tudo
Sabe, eu tô olhando aqui, tem o umidificador aqui de ambiente do quarto, eu entendo como ele funciona. Eu não sou especialista em umidificador, mas eu entendo como ele funciona. O ar-condicionado, eu não sou especialista em ar-condicionado, mas eu tive essa disciplina na faculdade, eu entendo de PMOC. Tô sempre de olho aqui na câmera aqui de casa, né? Que eu tô gravando esse vídeo aqui do meu quarto, né? Tô vendo aqui, eu sei como o sistema de imagem e som funcionam. Enfim, vocês vão começar a entender de tudo. Como eu falei para vocês, quanto mais vocês estudarem, mais vocês vão ter prazer em estudar, mais vocês vão ter prazer em conhecer. É uma engenharia maravilhosa, é uma das engenharias mãe, como o pessoal sempre fala, né? Isso não sou eu que estou falando, tá? Não sou hater de nada, só estou falando o que eu sempre ouvi e é de conhecimento comum. Civil, mecânica, elétrica e química. Umas 4 engenharias mãe, né? Que delas nascem as outras engenharias. E é verdade. Vocês vão começar a ver que é verdade. Vocês vão começar a entender, sei lá, maior fenômeno químico da história, o fogo. Maior fenômeno mecânico da história, né? Um dos maiores, a roda, né? Então, assim, vocês vão ver que daí de tudo isso, né? Na civil tem também, na elétrica tem também, de tudo isso vai partir para as demais engenharias e a criação delas, né? Engenharia de minas, engenharia de metalurgia, engenharia... é uma cacetada de coisa que deriva da mecânica. Então é isso, o vídeo ficou um pouquinho longo, mas quem tiver dúvida pode me mandar uma mensagem. Eu gosto muito do que eu faço, eu já fiz outras coisas, mas eu amo o que eu faço hoje. Como eu falei para vocês, faria de novo, vou continuar fazendo. Enquanto o grande arquiteto do universo me permitiu, eu vou continuar fazendo. Vou continuar sendo feliz na minha profissão. Me sinto muito feliz por ter feito essa escolha. E fui professor já durante 3 anos, né? Num colégio técnico, na área. É um prazer muito grande, sabe? Mas pensem bem, analisem bem. Tem outros grandes cursos aí, grandes carreiras aí que você pode desempenhar. Mas eu tô aqui para tirar dúvidas de todo mundo, tá bom? Escolham com carinho, sejam felizes. Eu tenho orgulho de falar que eu inspirei algumas pessoas a fazerem isso, a fazerem esse curso. Quando eu já era engenheiro, hoje essas pessoas são engenheiros, mecânicos também, e se deram bem. Isso me traz uma alegria muito grande, assim, principalmente por saber que alguns eram senhores, já eram bem mais senhores do que eu, né? À época eu inspirei um cara chamado Gilson, de 52 anos, e um cara chamado Frank, de 67 anos, cara. Olha que legal. E um dia eu reencontrei esse cara aí, já com seus 70 e cacetada. Não faz muito tempo, faz já uns 5 anos aí, ele já deve estar bem senhorzinho agora. E ele falou, porra, professor, eu fiz engenharia mecânica. E ele falava pra mim nas aulas, ele falava, porra, professor, me inspirei em você, eu gostaria de um dia fazer engenharia. Então assim, gente, vale a pena, uma carreira muito legal. Façam por vocês, nunca pelos outros. Claro, também pensando no bolso, né? Lógico que a gente tem que estudar, tem que trabalhar, gente que não sabe jogar bola, né? Não tem outro grande dom assim, né? A gente tem que estudar, tem que trampar mesmo. E é isso, meu povo. Vão ser felizes, lutem, batalhem, que se vocês correrem atrás, vocês vão conquistar. Beleza? Tô aqui precisando, só mandar uma pergunta aí, uma dúvida, e vamos em frente.